Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pensando em Direito com você. Hoje nós vamos falar de um tema pesado: assédio moral no trabalho. Um tema que ainda é pouco falado, pouco discutido e pouco levado a sério. Mas o assédio moral é uma violência suja, baixa, sorrateira. É uma violência psicológica que faz a vítima se sentir inferiorizado, diminuído, menosprezado. Eu gostaria de falar de um acontecimento em Minas Gerais, de uma escrivã de 31 anos, a senhora Rafaela Drummond. Ela, escrivã da polícia, ela sofreu assédio moral, uma verdadeira tortura psicológica que essa moça sofreu, e ela relata em áudios que é possível se ver. Inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? E essa tortura se tornou, né, algo ali extremamente insustentável para ela, que ela chegou ao ponto de tirar a sua própria vida, né? Ela acabou cometendo suicídio na sexta-feira, no dia 9. E a doutora Gabriela Garrido, a delegada da DEAN, ela trouxe um relato sobre o assunto, né, em seu Instagram. Também vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Para que vocês possam assistir o vídeo da doutora Gabriela, ela que é nossa parceira aqui do Pensando Direito com Você, delegada lá da DEAN. Ela define o assédio moral da seguinte forma: veja aí comigo, acompanhe aí comigo. Vou começar definindo assédio, né? Para Mary Fran Serikoven, que é uma das maiores estudiosas do assédio moral no ambiente de trabalho, o assédio moral é qualquer conduta abusiva, gesto, palavra, comportamento, atitude, que atente por sua repetição ou sistematização contra a dignidade da pessoa humana e a integridade psíquica de uma pessoa, ameaçando seu emprego e degradando o clima do ambiente de trabalho. Realmente o assédio ele é extremamente prejudicial ao ambiente de trabalho, porque ele, ao contrário do que as pessoas pensam, ele não atinge apenas o assediado, porque as outras pessoas que estão presenciando o modo como o assediado está sendo tratado passam a ter medo de ocupar esse lugar. E muitas vezes, por esse medo, elas contribuem para um isolamento ainda maior desse empregado ou servidor. Então, essa é a definição que nós podemos trazer do assédio moral. Essa violência, né, que produz danos à dignidade, à integridade, e que traz prejuízos não só à vítima, mas às pessoas que estão ali ao seu redor. Né? Nas palavras da Rafaela, é um poder, né, psicológico, um terrorismo, né, um verdadeiro terrorismo que a vítima sofre. E hoje esse assédio moral, essa violação desumana, né, é uma coisa que nós precisamos falar, é que é um dos principais fatores de afastamento dos funcionários do trabalho. Muitas pessoas têm recorrido ao INSS, não é, requerendo o auxílio à doença, não é, hoje chamado de auxílio de incapacidade laborativa, não é, porque tem sofrido assédio moral, e esse assédio moral tem adoecido os funcionários, né, tem levado as pessoas a um adoecimento ali dentro do seu local de trabalho. E esse assédio moral, ele pode vir, não é, de forma vertical, não é, de baixo, não é, de cima para baixo, não é, dos seus superiores hierárquicos para os seus subordinados, não é,
como ele, se valendo da sua posição, não é? Ali do seu cargo, ele então passa a ser esse agressor, não é? E esse agressor, ele passa a constranger, a humilhar os seus subordinados, deixando ali bem claro o seu poder, a sua autoridade, não é? Querendo mostrar que ele é o dono do poder e da autoridade. Aqui podemos dizer também a respeito dessa ação desses superiores hierárquicos, uma questão que é a recusa da comunicação. Esse fato da recusa da comunicação, eles têm ciência, mas recusar-se a comunicar com os seus subordinados também é uma forma de violência, tá? É uma forma de violência. Quando há essa recusa num contato físico, não é? Num contato, esse contato visual, não é? Quando você apenas faz um contato ali por escrito, né, por mensagem ou por WhatsApp, você ignora completamente a presença dessa pessoa, não é? Dirigindo-se apenas aos outros, não é? Porque ele é superior demais para falar com réis mortais. Então isso é considerado também assédio moral, tá? A recusa na comunicação. Você ignorar o funcionário é considerado assédio moral. Também pode ser ao contrário, viu? Da questão, né, vertical, pode ser ao contrário, né? Muito raro, mas pode acontecer quando o colaborador, né, o subordinado, vai contra ali o superior hierárquico. Muito raro. E também nós temos aí o modo, né, o assédio moral horizontal, onde ali nós temos as pessoas no mesmo nível hierárquico, né, sendo agressores. E aí nós vemos que essas agressões, às vezes elas parecem até com uma forma de bullying, não é? É um simples bullying, mas na verdade não é. Muitas dessas vezes é uma intimidação a pessoas mais vulneráveis. Um exemplo, uma pessoa indicada pelo chefe, um parente do chefe, então ela quer se sobrepor a outro, não é? E a pessoa fica intimidada porque, olha, não posso mexer, não posso falar com fulano porque fulano é indicado do chefe, é intocável. Tem que ter cuidado com o que fala, não é? Então ela se sente pressionada, o que essa pessoa fala é lei, tá? E aí nós vemos também aquelas pessoas que são mais antigas na empresa, né? Pessoas mais antigas na empresa, e aí elas se veem no direito, né, de também querer, né, se sobrepor sobre essa pessoa que está chegando ali agora. Então, é também uma, né, dessas formas aí. Eu vou deixar aqui para vocês diversos exemplos aí que pode ser considerado como assédio moral. Mas nós podemos começar pelas piadas, muitas piadas, seja elas de qualquer natureza, ofensas, insinuações desdenhosas, fazer gestos, desprezo, sorrisos, olhares, às vezes um simples olhar, não é? Aqueles risos e conversinhas ali de canto, sabe como é que é? Usar de sarcasmo ou qualquer tipo de situação vexatória em relação à religião. Quantas pessoas hoje não são perseguidas? E olha que nós vivemos num estado laico,
Mas quantas pessoas hoje ainda não são perseguidas pela fé que professam? Quantas pessoas não são perseguidas ali dentro do seu local de trabalho simplesmente pela fé que professam? Pela sua orientação sexual? Quantas dessas pessoas não são perseguidas ali? Podemos ainda, falar a respeito disso aí, da competitividade, que se cria nesse ambiente de trabalho, e que essa competitividade ela acaba ficando mais forte, mais desleal, quando ela é incentivada, ela é estimulada pela própria empresa, a fim de que esses colaboradores, esses trabalhadores, eles obtenham um resultado satisfatório na sua produtividade, E a fim de obterem ali um controle sobre esses subordinados. Essa é a realidade. Contudo, aqui eu gostaria de ressaltar. Vamos lá. A empresa que incentiva de qualquer forma esse tipo de abuso, ela se torna coautora da agressão. Ou seja, ela responde da mesma forma como se ela própria tivesse cometido a agressão. Tá? Ou seja, eu vou colocar aqui, o que eu estou querendo dizer, em relação a esses incentivos. Como eu poderia dizer da questão do incentivo, como da questão da empresa, desses gestores, colocarem um funcionário contra o outro. Você quer ver uma coisa? Em uma reunião, ele chama você ali, e aí vai dizer uma simples frase, Olha, eu ouvi dizer pelos corredores da empresa que você... Aí você fica. Quem falou de mim? Por que estão falando de mim? E aí eu queria trazer uma nomenclatura para isso. Isso se chama assédio moral institucional. Ela ocorre com a participação da empresa, quer seja pela sua ação ou pela sua omissão. Então, a empresa ela está passiva a uma ação judicial, sim. Pela ação e também pela omissão, as ações, as agressões que essa vítima sofre ali no local de trabalho. Tá bom? Ainda no assédio moral institucional, nós podemos falar que a empresa ela comete esse assédio moral também, quando ela traz demandas, tarefas que vai além da capacidade da pessoa, como metas absurdas, impossíveis de se cumprir, com prazos curtos, sem ferramentas suficientes para o desenvolvimento dessa atividade, enfim, podemos dizer que é uma verdadeira gestão sob estresse, pois há uma cobrança, para atingir uma meta sem recursos necessários, com a quantidade excessiva de atividades, sem equipamentos, sem, podemos colocar com um quadro reduzido, e aí você se vê obrigado a trabalhar, de forma
cada vez mais, né, para dar conta do recado. E aí, nesses prazos reduzidos, não é, com prazos reduzidos, com metas inalcançáveis, esse trabalhador chega a uma exaustão. Ele chega a uma exaustão. São cobranças absurdas de se cumprir. E, com isso, o trabalhador ele fica ali se martirizando em ter que bater uma meta, em ter que realizar aquela determinada atividade, sempre com medo de ser demitido. Se eu não cumprir, eu vou ser demitido. Se eu não cumprir, eu preciso fazer, porque se eu não cumprir, eu vou ser demitido. E aqui, eu queria deixar claro, tá, que não há ilegalidade em relação a metas. A empresa ela pode sim, não é, estabelecer metas para os seus funcionários. Agora, desde que ela respeite a razoabilidade e respeite a realidade da atividade normativa. Ou seja, as metas precisam ser possíveis de serem cumpridas dentro de um contexto saudáveis no local de trabalho. Ou seja, assédio moral, tarefas impossíveis de serem cumpridas ou determinados prazos que são incompatíveis. Prazos incompatíveis para a finalização do trabalho. E o colaborador, o trabalhador, ele fica ali se matando, ele tem que correr para poder bater essa meta, porque senão ele vai ser demitido. Então, isso é assédio moral, tá? Então, a meta, ela pode existir, ela, né? E pode, inclusive, ser incentivada de forma saudável, respeitando esses quesitos, tá? Essa agressão, ela pode vir aí de forma explícita, não é? Através de xingamentos, humilhações, como é possível se ver no vídeo, né, gravado pela própria Rafaela, né, no momento em que ela sofria a agressão, ela é xingada de piranha, como também pode ser chamado de burro, de incompetente, tá? Mas também essas agressões elas podem ser muito sutis, elas podem vir nas entrelinhas, nas ameaças escondidas. E aqui abre aspas, viu? Abre aspas. Para não se comprometer, não é? Para não se comprometer achando que não se configura assédio moral, esse superior hierárquico, esse gestor, ele terceiriza os seus recados, ele terceiriza as suas ameaças. Fecha aspas. Tá? Mas é assédio moral? Sim. É assédio moral. Mesmo que ele terceirize essas ameaças, esses recados, essas agressões, é assédio moral, sim. Nesse clima ruim gerado, não é só a vítima, como eu disse, não é só a vítima que é afetada, mas todos ao redor dessa pessoa, porque surge ali um ambiente, não é, em que as pessoas passam a olhar mais para o que falam dela, ao seu respeito, não é, do que com a própria produtividade não é, dessa pessoa ali dentro da empresa. Então,
Uma questão que deve ser observada é que o medo, né, da denúncia, poucas pessoas acabam denunciando o assédio, né, porque na verdade ela precisa do trabalho. Então ela vai aguentando aquilo, ela vai indo, ela vai indo. E aí, doutora Gabriela, ela faz esse seguinte questionamento. Não, porque ela não pede demissão, porque ela não troca de emprego. Gente, não é tão fácil assim achar um emprego. Quando se trata de serviço público, passar no concurso público é uma verdadeira epopeia. Então a pessoa não quer abrir mão daquilo. Está aí, gente, a resposta. Por que não pedir demissão? Porque emprego não está fácil. Ainda mais, não é? Para quem é concursado. E aí, é difícil para aquelas pessoas que acreditaram naquele projeto, acreditaram naquele sonho em crescer ali, não é? Dentro daquela empresa, dentro daquela instituição. E aí vem uma pessoa e acaba atropelando de forma violenta, de forma abusiva, brutal, essa pessoa, e vai a matando aos poucos. E vai a matando aos poucos. Ela traz uma desestabilidade emocional à vítima, começa a matar seu autoestima, mata a sua integridade, mata a sua dignidade, os sonhos dessa pessoa, a ponto de chegar a um esgotamento tamanho que essa pessoa acaba a um adoecimento, um estresse, uma ansiedade, uma depressão, uma borderline e, infelizmente, quando ela já não suporta mais, ela já não aguenta mais tamanha agressão, ela acaba por tirar a sua própria vida. Ela vai ao suicídio. E aí nós podemos ver que a Rafaela, ela não aguentou essa pressão, eu não vou dizer pressão, vou dizer essa violência que é diária. Era uma coisa diária. E é isso que o assédio moral é. O problema está aí. É porque ele é diário. Todos os dias você vive com aquilo. Todos os dias você vive com aquele agressor. Isso dói. Isso vai machucando e matando as pessoas aos poucos. A Rafaela não se matou. A Rafaela foi morta aos poucos. Mataram a Rafaela. Quantas Rafaelas nós não temos aqui na nossa cidade? Quantas Rafaelas não estão espalhadas aqui por Vitória da Conquista, pela Bahia, pelo Brasil? Essa é uma realidade de muitas pessoas, em muitas empresas. E isso deve ser alvo da nossa atenção, isso deve ser algo que deve ser dito, discutido, debatido entre as pessoas no local de trabalho, no meio judiciário, no meio legislativo. Infelizmente, ainda não temos. Ainda não. Uma legislação, não é? Que configure o assédio moral como um crime ali em nosso Código Penal. Mas ao menos temos uma legislação trabalhista que nos assegura os direitos. O problema é que na violência, no assédio moral, não basta você chegar e dizer: eu estou sofrendo assédio moral. Você precisa provar que você está sendo assediado, que você está sendo violentado. Isso por meio de gravação, mensagens, e-mails, testemunhas. E isso aí, às vezes, fica muito difícil. Muito difícil porque
como eu disse, muitas dessas agressões, elas são sutis, então não dá nem oportunidades de você conseguir juntar, de você reunir provas suficientes. Quando se fala em testemunhas, ninguém sabe, ninguém viu. Por quê? Porque temem ser a próxima vítima. Sabem que se for lá e dizer, olha, eu presenciei essa agressão contra fulano, ele é a próxima vítima. Ele vai ser o próximo a ser perseguido. Ele vai ser o próximo a ser demitido. Então, o silêncio é geral. Ninguém quer testemunhar. Muitas pessoas que chegam ao escritório de advocacia e perguntam, né, as primeiras coisas, como a gente vai provar isso? Tem empresas que proíbem até a entrada de celulares, então não tem como gravar. Você não tem mensagens, você não tem e-mails, as pessoas não querem testemunhar ao seu favor. E agora? Eu queria dizer que se você está passando por isso, procure um advogado de sua confiança. Procure um advogado o mais rápido possível para que esse advogado te oriente como você deve agir. E aqui eu queria finalizar trazendo uma fala dizendo que é extremamente compreensivo. Eu, Glauber, compreendo que as pessoas tenham medo realmente de falar, porque precisam do trabalho, precisam manter, né, a sua família, os seus filhos. Contudo, cabe uma reflexão aqui. E eu não sei se eu estou sendo ou se eu vou ser extremista em relação a isso. Cabe a você dizer e julgar. Mas, diante de uma agressão dessa, né, você não estaria sendo conveniente ao se omitir? Você não estaria sendo como Pilatos, em que lavou as suas mãos e deixando o outro ali sofrer sozinho? E mais uma coisa, hoje é seu colega que está sofrendo assédio moral, mas amanhã pode ser você a vítima. E aí? Quantas Rafaelas nós ainda teremos que ver? Não se cale. Denuncie. Ficamos por aqui. Compartilhe esse vídeo ao máximo que você puder para que outras pessoas possam ter acesso a esse vídeo. Deixamos aqui nosso abraço, o nosso respeito à família da escrivã Rafaela Drummond e também deixamos aqui o nosso abraço a todos que estão passando por essa situação. Grande abraço e até a próxima.